Pronto, agora começou a gravar. Então, vou colocar aqui o 17, né? Paramos no 16 ontem. Então, ontem foi tão bonito, né? Que a gente viu aquele capítulo 15, que era o cântico, né? Um cântico lindo, muito lindo. E depois vimos lá no 16 toda a provisão, né? Do Senhor, enviando o maná. Então, a gente vê aí, né? Como o Senhor já foi operando aí sua provisão, né? E vamos para o capítulo 17, que é o capítulo interessante, que assim, esse capítulo 17 e 18 que a gente vai fazer hoje, que acho que é o que vai dar tempo, ele foi ontem, conforme eu ia lendo, o Senhor ia trazendo muito para mim, assim, o que dizer aqui, em primeiro lugar, trabalhando em mim, né, coisas que eu preciso muito trabalhar em mim ainda, coisas que, apesar, muitas vezes a gente sabe, né, o que é o correto a ser feito, a gente já teve a instrução e correção do Senhor, mas às vezes a gente tem dificuldade de mudar, né? Então, assim, eu tenho muito cuidado com meus filhos, né? Principalmente agora com o Telzinho, que é menorzinho, o Mateu ainda não entende muito, mas na correção, porque tem hora que a gente estressa, né? E assim, tem hora que dá vontade de gritar, tem hora que dá vontade de dar de louca, né? Porque você fala assim, é possível, já falei isso 300 vezes, essa criança tá fazendo isso de novo. Aí ontem eu pensando assim, né? Como o Senhor também fala às vezes pra gente, 300 vezes a mesma coisa. A gente não muda. Meu Deus, a gente parece uma mula às vezes, né? Não é à toa que na palavra sempre faz analogia com a ovelha, né? Que a ovelha é um bichinho burro, né? Tem que ser conduzido mesmo. Então, nós somos esse ser, assim, às vezes difícil de mudar. E o Senhor vem e traz a sua correção, né? Muitas vezes precisa de uma correção mais dura, né? Mas, assim, sempre traz muito amor, né? Ele vai corrigindo, corrige uma vez, corrige duas, aí você erra de novo, aí você peca de novo, aí o Senhor, não, tô aqui, vem, né? E assim vai. Enfim, esse capítulo falando muito comigo, vou compartilhar aqui pra gente começar, tá bom? Então vamos pro 17. Capítulo 17. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram: Dê-nos água para beber, Moisés. Por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou, pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Ele disse: o que é que eu faço com este povo? Mais um pouco e eles vão querer me matar a pedradas. O Senhor disse a Moisés: escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar os nomes de Massá e de Meribá, onde os israelitas reclamaram contra Moisés
e puseram o Senhor à prova, perguntando: O Senhor está com a gente ou não? O Senhor está com a gente ou não? Está com a gente? Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse: segurem bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Então vamos lá aqui nesse capítulo. Eu vou fazer esse, depois a gente passa ao próximo. Bom, então aqui a gente dando um esboço, né, do que a gente viu aqui. Então a gente vê lá do 1 ao 3, falando sobre o deserto, o pessoal com sede, né, já murmurando, reclamando. Então começa com murmuração ali do povo, aí o povo se queixa contra Moisés e contra Deus, né, e aí a gente vê depois ali o pessoal irritado, questionando por que me tirou do Egito, né, pra gente sofrer, né. Como é que eles falam aqui? Eles falam: por que você nos tirou do Egito? Para nos matar de sede, né? E aí, depois a gente vê do 4 ao 7, do versículo 4 ao 7, a gente vê toda a provisão ali de água da rocha, né? Então a gente vê que Moisés, ele clama ali a Deus, fala: Senhor, agora já ajuda aqui, né? Então a gente vê ele ali pedindo ajuda a Deus para resolver esse problema, né? E Deus, ele dá toda a instrução a Moisés, né, do que ele teria que fazer ali, de ferir a rocha. E aí, então, para lá no versículo 6, a gente vê que essa água, que a água ela jorra, né, da rocha. E aí, lá no 7º, a gente vê o povo ali, né, aliviado com essa questão, né, que aí resolveu a questão da sede do povo. E aí, depois do versículo 8 ao 13, a gente já entra aqui na batalha contra os amalequitas. Então, deixa primeiro, vamos focar aqui nessa primeira parte até o versículo 7, que fala mais da questão do povo, que ontem eu lendo, e aí o Senhor foi muito trabalhando comigo a questão da reclamação, né, porque a gente vê aqui, bom, então o que a gente viu? A gente viu até agora todo esse povo que estava sofrendo há anos, vendo Deus ser Deus de um jeito extraordinário, né, vendo Deus fazer
milagres, vendo Deus fazer coisas assim extraordinárias, né? Vendo Deus primeiro ali todas as pragas que ocorreram lá no Egito, eles foram vendo toda aquela coisa sobrenatural acontecer. Depois a travessia no Mar Vermelho, que, gente, como assim, né? Olha o que aconteceu, o mar se abriu, eles passaram, o mar fechou, todo o pessoal do Egito acabou morrendo ali no mar, então eles viram tudo isso acontecendo. Logo quando eles chegaram, que andaram lá, fala que andaram 3 dias no deserto, eles estavam com muita sede. A gente viu lá que as águas amargas se tornaram água doce, que o Senhor deu essa provisão da água. E aí no capítulo de ontem, nós vimos que o Senhor providenciou o que eles tinham que comer também, que ele enviava todos os dias lá o maná, né? Então, assim, nós estamos falando de pessoas que viram tudo isso, né? Viram o quanto que o Senhor realmente cuida e provém. E aí, mesmo vendo tudo isso, todas essas provisões, eles entraram numa murmuração e reclamação, né? Que a gente vê logo aqui no comecinho do capítulo, aqui no 3. Né? Ali no 3 está dizendo, mas ali o povo... Eu nem abri, né, aqui deixa eu abrir aqui, que é bom, né? Sair acompanhando junto. Compartilhar a tela com vocês. Então, beleza, eu tô aqui no 3, ó. Está aqui aberto aqui no 3. Então, mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés. E aí, o que eu iria falar trazer isso? Sobre reclamação. Reclamação é algo assim que, gente, eu costumo cuidado, assim, tremendo, porque piscou, eu tô reclamando. Piscou, já tô reclamando. É uma coisa de louco. E assim, reclamação, o que na palavra diz? O que o Senhor nos instrui, né? Lá em 1 Tessalonicenses, que a gente viu junto isso, né? 1 Tessalonicenses. Ele fala que a gente tem que dar graças a tudo, né? Deem graças em todas as circunstâncias. Em todas. Ele acordou, não vou conseguir escrever. Deixa eu ver por o versículo, mas não vai dar, não. Mas para quem quiser depois, lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Lá fala, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, assim, não tem como a gente ser grato e estar reclamando. A gente tá um, a gente tá outro, né? Porque, assim, a gente vê que o Senhor, ele habita o quê? Na gratidão. O que na palavra diz? O Senhor habita no meio de louvores. Louvor é o quê? É gratidão, né? É uma celebração que a gente faz, é gratidão. Então, se o Senhor habita em meio a essa gratidão, quando a gente está numa reclamação, a gente não está habitando em meio ao Senhor, a gente está no inimigo, né? Então a gente tem que tomar um cuidado tão grande com a reclamação, porque assim, a reclamação, ela demonstra o quê? Estou insatisfeita, né? Demonstra insatisfação, porque imagina, quando você está, estou viajando num lugar maravilhoso, hotel 5 estrelas, você reclama, não reclama, tudo maravilhoso, você não reclama. Então, quando você está numa situação de reclamação, demonstra uma insatisfação, né? Então, demonstra assim que Deus está errando alguma coisa na minha vida, né? Que uma pessoa, quando é satisfeita, ela não reclama. Então, essa raiz da reclamação é a insatisfação. Então, a gente tem que observar quando a gente entra na reclamação ou murmuração, que a gente tem que mudar. E assim, ontem eu fui pega numa situação aqui, os dois aqui acordaram super cedo ontem, eu já estava planejando, vou acordar, vou participar aqui, depois eu tinha que estudar algumas coisas, e falei, eles vão dormir, porque eles estão cansadinhos, porque o Mateus começou na escola, e eu vou aproveitar. Por fim, quando deu 5 e pouca da manhã, os dois acordaram, era 6 da manhã, os dois pulando aqui, parecia doido, e acordaram estressados, porque tava com sono, e aquele nervoso, e aí eu já me vi reclamando. Eu falei, eu não acredito, já tava reclamando. Aí daqui a pouco, caiu minha ficha, assim, falei assim, peraí, você tá reclamando? Mayara, pode parar de reclamar. Porque assim, o Senhor te deu uma família, e é claro que vai ter dias que vai ser mais fácil e dias que vai ser menos fácil. Então, às vezes a gente se pega reclamando de coisas que são bênção na nossa vida, né? Às vezes a gente tem um carro, e aí a gente reclama porque tem que pagar o IPVA do carro. Ué, mas você não orou para aquele carro? Você não queria ter aquele carro que facilita a sua rotina, seu dia a dia, no dia de calor, ao invés de você estar lá morrendo no ônibus, suando, pingando, apertada, espremida, feito uma sardinha, porque aqui em São Paulo, eu sei que o seu Antônio não é daqui, né? Mas assim, a maioria aqui é daqui, a Flá também não é daqui, mas aqui em São Paulo, gente, é um terror o ônibus, né? Dependendo da hora que você pega o ônibus, é uma coisa de louco. Então, assim, que bom que eu tenho o conforto do carro, com ar-condicionado gostosinho, e aí na hora de pagar o IPVA reclama, peraí, parou. Não, vamos dar graças a isso, vamos agradecer. Orei tanto para ter uma casa, aí quando eu tenho a minha casa, meu apartamento, chega o IPTU a pagar, eu reclamo? Não.
peraí, gente, tudo bem que São Paulo tá de brincadeira, né? O preço que tá, assim, que aumentou IPTU e IPVA, assim, é surreal. Mas, enfim, o que fala na palavra aqui? O Senhor é quem coloca os governantes lá, né? Então, a gente não tem que ficar, a gente tem que orar por eles, não ficar reclamando, né? Então, se a gente puder fazer algo para colaborar, para contribuir, maravilha, senão a gente ora, né? Então, ontem eu me peguei muito nessa situação, vendo esse povo aqui, vendo que, assim, eles estavam, gente, viveram como escravos anos, queriam muito ser libertos. E aí, quando eles estavam se vendo, né, nesse processo de libertação, eles começaram a reclamar, sendo que eles estão vendo um Senhor que dá provisão. E aí eu penso aqui na nossa vida, quantas e quantas vezes o Senhor também, né, traz a provisão para nossa vida, nos abençoa com coisas que a gente orou. Nossa, eu quero ter uma família. Aí, de repente, você tem uma família, de repente, você tem uma casa, e aí você vê lá a pia de louça, começa a reclamar porque tem louça. Ué, é claro que vai ter louça, tem casa. Ah, reclama da bagunça? É claro que vai ter bagunça, tem vida nessa casa. Aqui o que a gente precisa é aprender métodos, aprender técnicas que vão nos ajudar a manter a nossa rotina mais organizada, a manter, né? Então, assim, queria trazer esse olhar pra gente. O que será que, de repente, né, essa palavra falou muito comigo, não sei se é o caso de vocês, de reclamação, mas, assim, se tiver algo que, assim, se pega reclamando, já, opa, muda. Não dá pra ficar na reclamação, a gente tem que sair da reclamação e ir pra gratidão, né? Já lembrar e quando a gente estiver num momento difícil, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né? Vai trazendo a memória, porque é algo que a gente tem que muito também tomar cuidado é com os nossos pensamentos, porque toda emoção, ela deriva de um pensamento. Então, se eu penso de uma forma equivocada, eu vou sentir de uma forma equivocada, e então eu vou agir de uma forma equivocada. Então, as nossas emoções, elas nos limitam muito. Se a gente não tomar cuidado com o que a gente está pensando, a gente acaba com o nosso dia. Então, se eu começo a pensar, nossa, que saco ter que pagar esse IPTU, que absurdo esse valor, e começo a ter esse monte de pensamento, eu começo a sentir, já a sentir uma raiva, já começo a sentir um sentimento ruim, já começo a sentir uma indignação, começo a sentir isso, começo a sentir aquilo, e já começo a agir de uma forma errada. De repente, eu tô no trabalho com um colega de trabalho e já trato mal, porque já comecei a ficar estressada, já comecei a ficar preocupada, aí eu já trato mal o outro que está do meu lado, já falo ríspida com o outro, já começo a criar vários outros problemas em cima de um problema inicial, que eu só precisava ter mudado o meu pensamento e ter trazido a gratidão. Meu Deus, tenho que pagar isso aqui mesmo, mas obrigada, Senhor, porque eu tenho esse carrinho aqui que pode não ser o melhor do mundo, mas é esse que me leva pra lá e pra cá, né? Dá pra ficar aqui no arzinho. Às vezes não tem um arzinho, mas eu não fico apertado no ônibus, né? Eu tenho esse IPTU a pagar, que, meu Deus, tá caro, mas eu sei que o Senhor provê. Obrigada, porque eu tenho minha casinha gostosa pra dormir. Tanta gente tá na rua passando frio, né? Então, assim, a gente entrar nessa gratidão e mudar o nosso pensamento, a gente tem que renovar a nossa mente, né? Lá em Romanos, a gente vê que Paulo dá esse alerta, que a gente tem que todo momento, né, não nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, né? Então a gente transformar realmente, entregar a Deus esses nossos pensamentos e a gente realmente conseguir mudar e olhar e ver bênção em tudo, né? Quando a gente pega lá os evangelhos, que a gente vê a história da multiplicação dos pães, né? Então, em um deles, assim, lá em João 6, um dos evangelhos está em João, né? Mas nos outros também relata sobre a multiplicação dos pães. O que a gente viu Jesus fazendo? Né? A gente viu ali, tinha uma multidão imensa de pessoas, então a multidão que seguia ele sempre para acompanhar, né, os ensinamentos dele, e já era, né, estavam muitas horas lá com Jesus nos ensinamentos, e aí a gente vê que eles estavam tudo com fome, né, os discípulos já preocupados, Senhor, manda embora esse pessoal que eles estão com fome, o que vai fazer? E aí o Senhor fala, o que tem aí? O que eles tinham era 5 pães e 2 peixinhos, acho que era isso, se eu não me engano. E aí o que Jesus faz? Ele pega aquilo e ele dá graças, né? E aí a gente vê o milagre da multiplicação acontecendo. Então, o que ali, naquele versículo, a gente vê claramente? Ei, busca o reino de Deus em primeiro lugar, que tudo vai ser acrescentado, né?
Naquela época ali, as pessoas tinham que ir andar atrás de Jesus e ver, né, andar, às vezes, fazer caminhadas de sei lá quantas horas, talvez dias, para conseguir encontrar com Jesus. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. A gente não precisa, é muito simples, né, estar nessa conexão. Ai, amor, você acordou agora e ficou animado, né? Então, é muito simples, Deus, ele é um Deus, assim, muito democrático, né? Não importa se você é homem, se você é mulher, se você é gorda, magra, não importa o que você pode estar na presença de Deus. É democrático. Se você está em pecado, se você não está em pecado, eu sou muito certinha, não, eu sou toda errada, não importa. O Senhor, ele tá lá de braços abertos para te receber, para te ouvir, né? Então a gente tem esse nosso Deus disponível. E o que lá fala? Busca o reino de Deus, tudo é acrescentado. E a gente viu Jesus ali trazendo a provisão do que eles precisavam, né? E o que Jesus fez foi deu graças, né? E aquilo se multiplicou. Então que esse capítulo possa falar hoje ao nosso coração nesse sentido, assim, de reclamação. Não convém a gente ficar reclamando, né? Ontem, quando eu caiu minha ficha aqui, que eu tava aqui em casa, murmurando, eu falei assim, não, peraí, deixa eu mudar. Aí eu comecei a já mudar o pensamento para mudar o sentimento, e eu agi diferente, né? E aí eu pensava por alguns segundinhos coisas boas, daqui a pouco me contaminava de novo aquele estresse do momento. E eu, por quê? Eu criei uma expectativa de que eu queria fazer aquilo e eu não tava conseguindo. Mas peraí, reclamando eu não vou resolver. Eu não vou resolver reclamando. Então o que eu vou fazer? Deixa eu ver o que eu vou fazer. Vamos pensar outras possibilidades. Aí por fim acabou que eu coloquei uma musiquinha aqui pra eles. Eles já mudaram o clima também, pararam de chorar. Aí já vamos tomar nosso café. Já aproveitei do café da manhã, um momento gostoso, que a gente fez um momento aqui com os dois. O Roger já tinha ido trabalhar, mas aí eu fiquei aqui com os dois, a gente contou historinha, cantou, fez a nossa oração. Então já fiz um momento de qualidade com as crianças. Aí dei um banho, o bebê dormiu. Pronto, tudo se ajeitou. Mas assim, de forma mais leve, depois que eu consegui mudar o meu pensamento, que eu falei, tô reclamando, sabe? O Senhor me deu essa família, o Senhor me deu esses filhos para eu cuidar, me deu essa casa para eu cuidar. Então eu vou fazer isso com amor, né? Fazer isso com amor, porque o Senhor muitas vezes nos chama para fazer algo, mas nem sempre o que Ele nos chama para fazer vai ser sempre tudo maravilhoso, gostoso, legal, divertido, vai ser, nossa, muito bom. Não, porque quando a gente fala sobre seguir um chamado, não é sobre o que eu gosto, sobre o que eu acho legal, né? Porque às vezes a gente confunde um pouco, ainda mais às vezes o que fala na internet, né? Essa coisa de, você tem que viver o seu propósito, você tem que seguir seu chamado, tal. Que isso não é uma coisa que está em mim, né? Mas eu tenho que buscar em Deus o que Ele quer que eu faça. E muitas vezes o que Ele quer que eu faça não é fácil, não. Porque para Moisés, você acha que foi fácil? Ele estava lá, pastorzinho de ovelha, coloca sua família, né? Na paz, lá, ok. E de repente ele teve que ir lá para o Egito, enfrentar o faraó, passar por tudo que ele passou. E não foi fácil. Então, quando o Senhor chama, é para fazer algo para Ele. E nem sempre vai ser agradável para nós. Mas que a gente faça isso com amor e faça tudo que a gente fizer para a honra e glória do nosso Deus, né? Tudo que a gente fizer, o que diz lá em Colossenses 3:33, eu acho que é. Agora o bebê saiu do colo, acho que eu consigo pôr. Eu já coloquei esse versículo várias vezes, né? Mas é porque eu gosto tanto dele e eu preciso lembrar dele toda vez. Porque a gente tem que fazer tudo para o Senhor. É esse mesmo, 3:23. Tudo que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, né? A gente tem que lembrar disso, fazer para o Senhor tudo, né? Então vamos colocar amor no que a gente faz, joga fora essa reclamação e faz. Porque aqui o que eles poderiam fazer? Poxa, o povo do Egito tá vendo que o Senhor já proveu tanto, gente. Por que, né? Entra na gratidão, Senhor, o Senhor já mandou um maná aqui pra gente, já deu essa provisão. Eu sei que o Senhor também vai trazer essa provisão aqui da nossa sede, né? Entra na gratidão ao invés da murmuração. Enfim, vamos avançar aqui, né? Por causa do tempo. E aí depois a gente passando aqui para os próximos versículos, né? Do 8 ali em diante, a gente já muda um pouco ali o assunto. Já entrou na batalha contra os amalequitas, né? Então a gente vê ali o ataque de surpresa dos amalequitas, né? Então a gente vê que Moisés, ele
orientou ali Josué, né, para liderar a batalha, então ele deu ali essa missão ali para ele. Enquanto isso, a gente viu lá que Moisés, o irmão dele, né, e o Ur, eles ficaram lá na colina, e Moisés, ele teve ali que ficar lá com as mãos erguidas, né, então Deus deu para ele essa missão, você vai ter que ficar com a mão erguida aí. Enquanto ele conseguia ficar com os braços erguidos, a vitória era de Israel. Mas quando ele baixava aquilo que ele não aguentava, a gente vê que os amalequitas venciam. Então, eles tiveram essa, né, essa questão ali. E depois, por fim, a gente vê a construção do altar, né? Que inclusive aqui é no 13 que a gente tá. Então, aqui no 13, ele fala até da questão da bandeira, né? Cadê? Tudo bem, agora aqui, mas enfim, aqui teve toda a construção do altar, né, e depois ele coloca lá que o Senhor é a minha bandeira, né, aí depois lá do 14 ao 16, a gente vê ali toda, registrando ali, né, a conquista ali, então Deus ordena a vitória, e aí o nome de Deus, né, acaba sendo lembrado com tudo isso, então a gente viu ali isso, e aí o que eu queria comentar um pouquinho sobre esse trecho aqui, né, que a gente viu aqui, que a vitória, ela não dependia do povo, né? A gente vê ali que a vitória, ela estava dependendo de Deus. Então, a gente vê que a forma de mostrar ali, assim, Deus, ele trouxe ali uma forma de mostrar que Moisés, ele tinha uma autoridade dada por Deus, né? Para conduzir esse povo, para abençoar ou não esse povo, né? Então, eu vejo ali que Deus, foi uma forma ali também de Deus mostrar isso, né? E a gente vê que, através de Moisés, o Senhor estava agindo, né? Então, ele mostra assim, essa autoridade que Moisés tinha. Ele mostra que quando o povo estava afrontando Moisés, de uma certa forma, estava afrontando ali Deus, né? E mostra ali que esse pessoal só venceria, esse povo só venceria, que esse exército chegou ali, né? Pelo que a gente deu a entender de surpresa, mas que o povo só venceria qualquer exército se Deus lutasse por ele. Imagina que assim, que eles estavam andando no deserto há um tempão, super cansados, né? Até pouco tempo aqui no contexto que a gente tá lendo, eles estavam ali com muita sede. Então, assim, qual a chance de ganharem, né? E a gente vê que o Senhor foi capacitando, né? Então, muitas vezes na nossa vida, as batalhas da nossa vida que a gente enfrenta, é Deus que vence por nós. A gente precisa dele para vencer, né? Então a gente precisa realmente buscar o reino de Deus sempre, em todo momento, em primeiro lugar, né? A gente tem aqui o meu marido aqui, ele estava numa fase complicada na empresa dele, tudo. E aí, então a gente aí eu comecei a ler a palavra, aí conheci esse grupo, aí conheci um outro amigo que me apresentou uma igreja que eu ia antes. E aí a gente foi entrando, né, nesse universo, nos batizamos, e o Roger foi vindo junto, né, porque uma coisa que a gente sabe, o primeiro a despertar na casa salva o resto. Então, assim, por vezes a gente se sente só numa jornada, começa, vai. Porque só você nunca tá que está com Deus, né? Vai, porque as pessoas vão vir também. E o Roger estava numa fase muito desafiadora na empresa dele. E aí a gente foi vendo tanta coisa sendo transformada na empresa, sabe? Tanta provisão, tanta coisa. E aí a gente fala, né? Aí às vezes tem pessoas que perguntam, mas e aí, o que você fez? Ele fala, gente, é Deus agindo sobre a minha empresa, sabe? Porque teve uma fase que ele precisava tanto de... Bom, minha sogra tá aqui, né? Precisava tanto de costureira, há tantos anos tentando costureira e não conseguia. De repente, aconteceu de uma forma tão assim, uma empresa perto deles faliu, as costureiras foram para lá, foi chegando a equipe que precisava, né? Vendedor que precisava, as coisas foram fluindo do jeito que ele fala. Aí a gente fala, o que você fez de diferente, Roger? Comecei a buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas foram sendo acrescentadas. É tudo mil maravilhas? É claro que não, porque nem na palavra fala essa promessa de que vai ser tudo maravilhoso. É claro que vai ter aflição, é claro que vai ter desafios, é claro que não vai ser simples em muitos momentos. Mas a gente tá vendo que a gente precisa colocar o Senhor, porque Ele vence as batalhas por nós. E aquela batalha que Ele estava enfrentando por anos, que Ele não conseguia sozinho resolver, o Senhor venceu. Então, na nossa vida, na vida desse povo do Egito, eles precisavam ali de Deus para vencer a batalha. E na nossa vida a gente precisa. Qual é a batalha na sua vida? Qual é a batalha na nossa vida que a gente está precisando
realmente dessa provisão do Senhor, que a gente precisa dele para vencer, sabe? A gente tem que lembrar disso. Então, agora com essa história desse garoto que a Flávia trouxe, né? Vamos realmente orar muito, interceder para que realmente essa família possa realmente ter essa compreensão de buscar o reino de Deus, né? Porque o Senhor não coloca um fardo maior do que a gente consegue carregar, né? E se ele está vivendo isso agora, com certeza o momento ali de vitória vai ser para honra e glória de Deus, né? Então que eles possam ser um testemunho, né? Que a gente possa interceder para que eles sejam um testemunho nesse sentido. Então, bebê, vamos pro próximo capítulo? Alguém quer comentar, gente? Falei muito, né? Meu Deus do céu. Oi, Tetê, você também acordou! Bom dia! Alguém quer comentar alguma coisa? Então, acho que eu vou pôr. Então, eu vou colocar aqui, né? Então, só para... Bom, depois eu comento. Vamos pro próximo. Vou pôr o play aqui. Deixa eu ver que vai entrar propaganda agora. Eita, propaganda. Aí. A gente tá falando de Moisés, hein, velho? Vem ver. Peraí. Arão achava os israelitas. Pronto, vamos lá. Os israelitas diziam, porém, quando eles passos. Peraí que eu voltei sem ele aqui, ó. Tá 17 ainda, deixa eu passar. Capítulo 18. Jetro, o sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel. E soube também como o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. Então ele foi para o lugar onde Moisés estava, levando Zípora, a mulher de Moisés. Moisés havia mandado Zípora e os 2 filhos dela para a casa de Jetro. O nome de um deles era Gerson, pois Moisés tinha dito: sou hóspede em terra estrangeira. O nome do outro era Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus do meu pai me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito. Jetro, o sogro de Moisés, foi com a mulher e os 2 filhos de Moisés para o deserto, onde Moisés estava acampado no monte sagrado. Ele havia mandado um recado a Moisés, dizendo que estava chegando com a mulher e os filhos dele. Então Moisés saiu para se encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se ia bem de saúde, e depois eles entraram na barraca de Moisés. Ele contou ao sogro tudo que o Senhor Deus, por causa do seu amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho e como o Senhor os havia socorrido. Jetro ficou muito contente com tudo que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito. E disse: louvado seja o Senhor Deus, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do seu rei. Agora sei que o Senhor é mais poderoso do que todos os deuses, pois livrou os israelitas do poder dos egípcios, quando eles os trataram com tanto desprezo. Em seguida, Jetro trouxe uma oferta para ser completamente queimada e animais para serem mortos como sacrifício a Deus. Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele para comer a refeição sagrada. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor desde a manhã até a noite? Eu tenho de fazer isso. As pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando 2 pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo, para que eu resolva quem está certo e explico os mandamentos
mandamentos e as leis de Deus. O que você está fazendo não está certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais. E o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute o meu conselho. E Deus está certo que você represente de Deus e também que leve a Ele os problemas deles. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que devem fazer